O filhote de onça pintada implorou para o fazendeiro salvar sua mãe, que estava amarrada em um porte na beira de uma estrada. Quando Roberto Mendes acordou naquela manhã de setembro, com o sol ainda nascendo no horizonte do Pantanal, ele jamais imaginou que os próximos minutos o colocariam diante de uma das decisões mais improváveis de sua vida. Roberto, um fazendeiro de 51 anos que administrava a fazenda Vale do Amanhecer, uma propriedade de 300 hectares, dedicada à criação de gado de corte, em uma cidade fictícia do interior do Brasil, na região pantaneira, estava acostumado com surpresas. 26 anos trabalhando aquelas terras lhe haviam ensinado que a natureza sempre reserva o inesperado. Mas nada, absolutamente nada em sua vasta experiência, poderia tê-lo preparado para o encontro que estava prestes a acontecer na estrada de terra que ligava a sede da fazenda ao portão principal da propriedade. Eram aproximadamente 6h45 da manhã, quando Roberto deixou a casa principal, uma construção rústica de tijolos aparentes que havia pertencido ao seu avô, e subiu em sua caminhonete Ford Ranger prata para fazer a verificação de rotina dos limites da propriedade. A temperatura estava amena, com aquela umidade característica das manhãs pantaneiras que deixa a pele levemente úmida e o ar denso de aromas de terra molhada e vegetação. Ele tinha planejado verificar os bebedouros automáticos no setor norte, consertar uma seção de cerca que havia sido reportada com problemas pelo capataz na véspera e retornar para o café da manhã por volta das 8h30, antes que o calor do dia se tornasse opressivo. Era uma rotina simples e previsível, executada centenas de vezes ao longo dos anos com a mesma precisão mecânica de quem conhece cada metro quadrado da própria terra. Roberto dirigia devagar pela estrada estreita, observando distraidamente o movimento das garças brancas que levantavam voo das margens de um pequeno lago artificial construído 3 anos antes para garantir água para o rebanho durante a estação seca. O rádio da caminhonete tocava baixinho uma música sertaneja que ele mal registrava conscientemente, sua mente já organizando a lista de tarefas do dia, calculando custos de manutenção, pensando na reunião com o veterinário que estava agendada para a próxima semana. Ele acabara de passar pela porteira que separava o setor residencial do setor de produção quando viu algo incomum na estrada à frente, próximo ao poste de madeira que sustentava a placa indicativa da fazenda na beira da estrada principal. À distância, Roberto pensou inicialmente que fosse um cachorro. Um animal de porte médio estava parado no meio da estrada, e quando Roberto se aproximou mais, diminuindo a velocidade instintivamente, o animal começou a se mover de forma estranha, não fugindo como um animal selvagem normalmente faria, mas aparentemente vindo em direção à caminhonete. Foi somente quando estava a cerca de 20 metros de distância que o cérebro de Roberto finalmente processou o que seus olhos estavam vendo, e ele pisou no freio com força suficiente para fazer os pneus cantarem sobre a terra batida. Aquilo não era um cachorro. Era um filhote de onça pintada, com idade que Roberto estimou entre 5 e 7 meses, ainda pequeno o suficiente para ter aquela aparência ligeiramente desajeitada dos felinos jovens, mas grande o suficiente para ser inconfundivelmente uma onça, com sua pelagem dourada coberta pelas rosetas negras características da espécie. O filhote parou quando a caminhonete parou, ficando a aproximadamente 10 metros de distância, e começou a fazer algo que Roberto nunca havia presenciado em seus muitos encontros com vida selvagem ao longo dos anos. O animal não estava em postura de fuga, nem em postura de ameaça. Estava emitindo vocalizações altas e repetitivas, sons agudos que eram parte miado, parte choramingo desesperado, e estava olhando diretamente para Roberto através do para-brisa da caminhonete, depois olhando para a direita na direção do poste na beira da estrada, depois voltando a olhar para Roberto, repetindo esse padrão várias vezes de forma deliberada e inconfundível. O comportamento era tão humano em sua intencionalidade que Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Aquele filhote estava tentando comunicar algo, estava pedindo ajuda de uma forma que transcendia as barreiras entre espécies. Roberto desceu da caminhonete com extrema cautela, mantendo a porta aberta atrás de si como rota de fuga caso precisasse, seus olhos alternando entre o filhote à sua frente e a área ao redor, especialmente na direção que o filhote continuava indicando com seu olhar. Onças filhotes não andavam sozinhas. Onde havia um filhote, havia uma mãe. E uma mãe onça, protegendo seus filhotes, era um dos animais mais perigosos que se podia encontrar na natureza brasileira, capaz de atacar e matar um humano adulto em segundos, se percebesse ameaça à sua prole. O coração de Roberto batia acelerado, a adrenalina deixando seus sentidos aguçados, cada músculo tenso e pronto para reagir. Mas havia algo na postura daquele filhote, algo no desespero evidente de suas vocalizações, que fez Roberto dar mais alguns passos cautelosos na direção indicada pelo animal. O filhote começou a se mover quando viu Roberto avançar, não fugindo, mas caminhando na direção do poste, ocasionalmente parando para olhar para trás e verificar se Roberto estava seguindo, emitindo mais daqueles sons angustiantes que pareciam gritos por socorro. Roberto o seguiu, mantendo uma distância de cerca de 8 metros. Cada passo deliberado e cuidadoso, seus olhos vasculhando a vegetação baixa ao redor do poste, em busca de qualquer sinal da mãe onça, que certamente deveria estar por perto. E foi então, quando contornou o poste de madeira pelo lado direito, que Roberto viu uma cena que fez seu sangue gelar nas veias e sua respiração parar por longos segundos de choque e horror. Amarrada ao poste com várias voltas de corda grossa de nylon, estava uma onça pintada adulta, claramente a mãe do filhote, em um estado que só podia ser descrito como crítico. O animal estava deitado de lado no chão de terra, as cordas amarradas tão apertadas ao redor de seu pescoço e corpo que cortavam a pelagem e criavam sulcos profundos na pele. A onça estava consciente, seus olhos amarelos abertos e seguindo cada movimento de Roberto com uma mistura de medo, dor e algo que parecia perigosamente próximo de súplica desesperada. Ela estava ofegante, a língua de fora, babando copiosamente, sinais claros de desidratação severa e estresse extremo. Ao redor do poste, o chão estava marcado com sinais óbvios de luta prolongada. A terra revirada, onde a onça havia claramente se debatido por horas, talvez dias, tentando se libertar. Pedaços de casca arrancados do poste, onde as garras haviam raspado em tentativas desesperadas de escape. O filhote imediatamente correu para perto da mãe, deitando-se junto ao corpo dela e começando a lamber o focinho da fêmea adulta, emitindo sons mais suaves agora, como se estivesse tentando confortá-la. A mãe onça moveu ligeiramente a cabeça para tocar o filhote, um gesto maternal fraco, mas inconfundível, antes de voltar seus olhos para Roberto. E naquele momento, olhando para aquela cena de sofrimento e desespero, Roberto sentiu uma onda de emoções conflitantes que o deixaram momentaneamente paralisado. Raiva ardente contra quem quer que tivesse feito aquilo, horror pela crueldade do ato, medo pela situação perigosa em que se encontrava próximo a um predador apex desesperado e uma compaixão avassaladora que doía fisicamente no peito. Roberto recuou lentamente até a caminhonete, sem nunca tirar os olhos da onça amarrada, e pegou seu celular com mãos que tremiam ligeiramente. Ele discou o número de Marcelo Ferreira, um veterinário de fauna silvestre de 43 anos que trabalhava com a Secretaria de Meio Ambiente da região e que Roberto conhecia através de workshops sobre manejo de propriedades rurais em áreas de conservação. O telefone tocou 4 vezes antes de Marcelo atender com sua voz profissional característica. Marcelo Ferreira, bom dia! Marcelo, é o Roberto Mendes da Fazenda Vale do Amanhecer. Preciso de você aqui imediatamente. Tenho uma emergência grave com uma onça pintada, Roberto disse, forçando sua voz a permanecer calma, apesar da urgência que sentia queimando em seu peito. Que tipo de emergência, Roberto? Ataque ao rebanho? Onça presa em armadilha? Marcelo perguntou. E Roberto podia ouvir o som de papéis sendo movidos no fundo, indicando que o veterinário estava provavelmente em seu escritório. Pior, muito pior, Roberto respondeu,
sua voz ficando tensa, apesar dos esforços para controlá-la. Tem alguém que amarrou uma onça adulta em um poste na beira da estrada pública que passa pela minha propriedade. Ela está em estado crítico, completamente desidratada e ferida, e tem um filhote com ela, solto, que literalmente me trouxe até aqui como se estivesse pedindo ajuda. Marcelo, essa onça vai morrer se não fizermos algo nas próximas horas. Talvez menos. Houve um silêncio significativo do outro lado da linha e Roberto podia praticamente ouvir os pensamentos de Marcelo processando a informação absurda que acabara de receber. Você está me dizendo que alguém capturou uma onça pintada viva, uma espécie ameaçada de extinção e protegida por lei federal, e a amarrou em um poste público? E o filhote está interagindo com você de forma não agressiva? A incredulidade na voz de Marcelo era evidente. Eu sei como isso soa, Marcelo, mas estou olhando para a cena agora mesmo e não sei quanto tempo essa onça aguenta mais nesse estado. Roberto insistiu, sua frustração crescendo com cada segundo que passava. Quanto tempo você leva para chegar aqui? 40 minutos, talvez 45, se houver trânsito na entrada da cidade. Marcelo respondeu, e Roberto podia ouvir o som de chaves sendo apanhadas e uma porta se fechando. Estou saindo agora. Mas, Roberto, você precisa me prometer que não vai se aproximar dessa onça. Amarrada ou não, ela ainda é extremamente perigosa, especialmente com o filhote por perto. E precisamos chamar a polícia ambiental. Isso é crime de maus tratos a animal silvestre. Estamos falando de cadeia para quem fez isso. Pode trazer quem precisar, mas venha rápido, Marcelo. Essa onça não tem 45 minutos para esperar. Roberto desligou e imediatamente ligou para seu capataz, Júlio Rodrigues. Um homem de 38 anos que trabalhava na fazenda há quase 9 anos e era conhecido por manter a calma em situações de crise. Júlio, preciso que você venha até o portão principal agora. Traga a caixa de ferramentas grande, cordas, luvas de couro reforçado e vários galões de água limpa. E venha sozinho. Não traga mais ninguém. Não quero alarde sobre isso até entendermos melhor a situação. Estou a caminho. Chego em 7 minutos. Júlio respondeu sem fazer perguntas desnecessárias. Uma das qualidades que Roberto mais apreciava em seu capataz. Roberto voltou sua atenção para a onça e o filhote. Ele manteve uma distância respeitosa de cerca de 6 metros. Mas começou a falar em voz baixa e calma, o mesmo tom que usava para acalmar cavalos nervosos ou gado assustado. Calma, menina, vamos tirar você daí. Sei que está com medo, sei que está sofrendo, mas vamos ajudar você e seu bebê. Só precisa aguentar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Roberto sabia que a onça não compreendia as palavras, mas esperava que o tom de voz transmitisse alguma intenção não ameaçadora. O filhote continuava deitado junto à mãe, ocasionalmente levantando a cabeça para olhar para Roberto, como se estivesse verificando se o humano ainda estava ali, se a ajuda que havia implorado estava realmente vindo. Enquanto esperava, Roberto começou a examinar a situação mais cuidadosamente, circulando o poste em um raio amplo para avaliar como a onça havia sido amarrada sem se aproximar perigosamente do animal. As cordas estavam amarradas de forma cruel e deliberadamente apertada, múltiplas voltas ao redor do pescoço, peito e membros anteriores da onça, presas ao poste com nós complexos que claramente haviam sido feitos por alguém que sabia o que estava fazendo. Não era obra de um amador ou de um ato impulsivo. Alguém havia planejado isso, havia capturado aquela onça de alguma forma, provavelmente usando tranquilizantes ou armadilhas, e então havia deliberadamente escolhido amarrá-la naquele poste para morrer lentamente de desidratação e exaustão. A crueldade gratuita do ato fez a raiva de Roberto crescer como uma chama no peito. Júlio chegou 8 minutos depois, descendo de sua motocicleta trail e carregando uma caixa de ferramentas pesada e 2 galões de água de 20 litros. Ele se aproximou de Roberto com passos apressados, mas quando viu a onça amarrada ao poste, seus passos diminuíram drasticamente e seu rosto assumiu uma expressão de choque e indignação. Que filho da mãe fez isso? Júlio perguntou, sua voz carregada de raiva genuína. Quem amarraria uma onça para morrer desse jeito? Isso é sadismo puro. Não sei, mas vamos descobrir. Roberto respondeu, sua mandíbula cerrada. Mas primeiro vamos manter essa onça viva até o Dr. Marcelo chegar. Ela precisa de água urgentemente.
mas não posso chegar perto o suficiente para oferecer. Ela está desesperada e pode atacar instintivamente mesmo que parte dela entenda que estamos tentando ajudar. Júlio estudou a situação por um momento. Então teve uma ideia. Patrão, e se a gente usar aquela tigela grande de metal que está na caçamba da sua caminhonete? A gente enche de água e empurra com um cabo de vassoura ou galho longo até ficar ao alcance dela. Não é perfeito, mas pode funcionar. Roberto assentiu, reconhecendo a lógica da sugestão. Eles encontraram um galho seco e resistente, encheram uma tigela grande de metal com água fresca e Roberto, movendo-se com extrema cautela, empurrou a tigela pelo chão até que ficasse a aproximadamente meio metro do focinho da onça. A fêmea adulta observou cada movimento com aqueles olhos amarelos intensos. Cada músculo tenso, apesar de sua condição debilitada. Mas quando a tigela ficou ao seu alcance, ela estendeu o pescoço, tanto quanto as cordas permitiam, e começou a beber com uma sede desesperada, lambendo a água em goles grandes e ruidosos. O filhote também se aproximou da tigela, bebendo junto com a mãe. E Roberto sentiu uma pontada de alívio ao ver os dois animais finalmente tendo acesso à água, depois do que claramente havia sido horas, possivelmente mais de um dia, de sofrimento sem nada para beber sob o sol escaldante do Pantanal. Eles reabasteceram a tigela 3 vezes, e a onça adulta bebeu mais de 8 litros de água antes de finalmente parar, sua respiração ainda pesada, mas visivelmente menos ofegante que antes. Era uma medida temporária, Roberto sabia. Um alívio mínimo em uma situação que ainda era criticamente perigosa, mas pelo menos garantia que a onça teria força suficiente para sobreviver até que a ajuda profissional chegasse. É importante lembrar que esta história é completamente fictícia, criada apenas para fins de entretenimento e reflexão sobre nossa relação com a fauna silvestre brasileira. Não estou glorificando atos de crueldade contra animais, mas explorando as consequências de decisões extremas e a capacidade humana de escolher compaixão mesmo em situações difíceis. Esta é uma narrativa dramática que nos faz pensar sobre proteção de espécies ameaçadas e responsabilidade coletiva. Se você está acompanhando esta história até aqui, e se emocionou com a situação dessa família de onças, deixa seu like para que eu saiba que você quer mais histórias como essa. E me conta nos comentários, você já presenciou ou conhece alguém que passou por uma situação envolvendo animais silvestres em perigo? Conhece casos de crueldade que mexeram com sua comunidade? Suas experiências nos ajudam a entender melhor esses temas importantes. Marcelo Ferreira chegou 42 minutos depois da ligação inicial, dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux branca, com os emblemas da Secretaria de Meio Ambiente nas portas laterais. Ele não estava sozinho. Além de um técnico veterinário mais jovem chamado Diego Almeida, com cerca de 27 anos, que carregava uma mochila grande cheia de equipamentos médicos, havia também 2 agentes da Polícia Ambiental, uma mulher de aproximadamente 35 anos, chamada Tenente Patrícia Nogueira, e um homem mais velho, Sargento Luiz Campos, com cerca de 52 anos, ambos vestindo uniformes verdes e carregando câmeras para documentação de cena de crime ambiental. Todos os 4 se aproximaram da cena, com expressões que mudaram de profissionalismo para choque e indignação à medida que viam a onça amarrada e seu filhote. Tenente Patrícia imediatamente começou a tirar fotografias de todos os ângulos, documentando as cordas, as feridas visíveis na onça, o estado geral do animal, enquanto o Sargento Luiz começou a examinar o chão ao redor em busca de pegadas, marcas de pneus, qualquer evidência que pudesse levar a quem havia cometido aquele crime. Marcelo e Diego, por sua vez, focaram imediatamente no estado médico da onça, circulando o animal à distância segura e fazendo avaliações visuais. Desidratação severa, feridas de contenção profundas, estresse extremo. Marcelo murmurou, mais para si mesmo que para os outros, fazendo anotações mentais. Ela está em choque. O sistema está começando a falhar. Se tivesse ficado mais algumas horas sem intervenção, provavelmente teria entrado em falência múltipla de órgãos.
Roberto, você salvou a vida dela ao ligar quando ligou. Ele se virou para encarar o grupo. Vamos precisar sedar ambas as onças. A mãe porque é impossível e perigoso demais tentar cortar essas cordas com ela consciente. E o filhote porque quando a mãe for sedada, ele vai entrar em pânico e pode se tornar agressivo tentando protegê-la. Diego começou a preparar as seringas com doses cuidadosamente calculadas de sedativos, uma combinação de ketamina e dexmedetomidina que Marcelo havia determinado com base no peso estimado de cada animal e no estado de estresse já comprometido em que se encontravam. A dosagem é crítica aqui, Marcelo explicou enquanto Diego trabalhava com precisão cirúrgica. Essa onça já está em estado de choque, muito sedativo e podemos causar parada respiratória ou cardíaca. Muito pouco, e ela acorda no meio do procedimento, o que seria catastrófico. Estou usando doses conservadoras que devem nos dar entre 25 e 35 minutos de tempo de trabalho. Então, quando eu começar a cortar as cordas, vamos ter que trabalhar muito rápido. Marcelo carregou a zarabatana com o dardo contendo o sedativo para a onça adulta e se posicionou a aproximadamente 12 metros de distância, tomando tempo para mirar cuidadosamente na musculatura do quadril traseiro do animal, onde a injeção seria efetiva sem atingir órgãos vitais. Ele soprou com força controlada e o dardo voou em uma trajetória silenciosa, acertando o alvo com precisão profissional. A onça rugiu, um som gutural de dor e protesto que fez todos os presentes recuarem instintivamente, e se debateu violentamente contra as cordas por talvez 15 segundos antes de gradualmente começar a se acalmar à medida que o sedativo entrava na corrente sanguínea. O filhote, assustado pelo rugido da mãe e pelo súbito movimento violento, saltou para trás e assumiu uma postura defensiva, as costas arqueadas, pelos eriçados, emitindo rosnados agudos na direção dos humanos. Marcelo rapidamente carregou um segundo dardo e o administrou no filhote, que também se debateu brevemente antes de começar a cambalear, seus movimentos ficando descoordenados à medida que o sedativo fazia efeito. Ambas as onças ficaram completamente inconscientes dentro de 6 minutos, suas respirações desacelerando para um ritmo regular, mas superficial. Marcelo se aproximou primeiro, testando os reflexos da onça adulta tocando levemente a pata, com um bastão longo, depois tocando a orelha, verificando a ausência de qualquer resposta defensiva. Está segura, ele anunciou. Roberto, Júlio, vocês dois trabalham comigo nas cordas. Diego, você monitora os sinais vitais de ambos os animais a cada 2 minutos. Tenente Patrícia, Sargento Luiz, vocês continuam documentando tudo, porque essas cordas e a forma como foram amarradas são evidências que vamos precisar. Roberto e Júlio se aproximaram com cautela extrema, mesmo sabendo que o animal estava sedado. De perto, a majestade da onça era ainda mais impressionante e comovente. Era uma fêmea adulta magnífica, provavelmente com cerca de 75 quilos quando saudável, mas claramente tendo perdido peso significativo durante seu calvário. A pelagem dourada estava empoeirada e manchada de sangue seco das feridas causadas pelas cordas. As patas enormes, equipadas com garras retrácteis do tamanho de dedos humanos, estavam machucadas de tanto tentar arranhar e cavar o chão em tentativas desesperadas de escape. E as feridas causadas pelas cordas eram piores do que haviam parecido à distância. Sulcos profundos onde as fibras de nylon haviam cortado através da pele até a carne. Algumas já mostrando sinais de infecção inicial. Filho da puta que fez isso merece a prisão, Júlio murmurou enquanto começava a trabalhar em um dos nós complexos que mantinham as cordas presas ao poste. Olha como essas cordas foram amarradas. Olha quantas voltas. Quem fez isso queria que ela sofresse o máximo possível antes de morrer. Vamos nos concentrar em libertá-la agora e deixar a justiça para depois, Marcelo disse, embora seu tom de voz carregasse a mesma indignação que todos sentiam. Roberto, você usa esse alicate de corte na corda aqui, mas corta devagar porque a tensão está muito alta. Se a corda estalar, pode chicotear e acertar um de nós ou pior, pode rasgar ainda mais a pele dela. Júlio,
Você vai desenrolando as voltas que já estão soltas enquanto eu vou cortando as seções onde as cordas estão muito emaranhadas para desenrolar. O trabalho foi meticuloso e agonizantemente lento. Cada corte tinha que ser planejado. Cada volta de corda tinha que ser cuidadosamente liberada para minimizar movimento e trauma adicional à pele já devastada do animal. Roberto sentiu suor escorrendo por suas costas, apesar da manhã relativamente fresca. A concentração extrema necessária para cada movimento preciso, deixando-o mentalmente exausto. Suas mãos, protegidas por luvas grossas de couro, tremiam ligeiramente não de medo, mas de raiva contida e determinação absoluta de salvar aquela criatura magnífica que jazia inconsciente sob seus cuidados. Após 28 minutos de trabalho intenso e cuidadoso, a última corda foi finalmente cortada e removida. A onça adulta estava livre, deitada sobre uma lona que Diego havia colocado no chão, para protegê-la do contato direto com a terra. Marcelo imediatamente começou o trabalho de tratamento médico, limpando cada ferida com solução antisséptica, aplicando pomada antibiótica potente, administrando injeções de antibióticos de amplo espectro para prevenir infecção sistêmica, injeções de anti-inflamatório para reduzir o inchaço dos tecidos traumatizados e fluidos intravenosos para combater a desidratação que ainda ameaçava os órgãos vitais do animal. Ela vai sobreviver? Roberto perguntou, observando Marcelo trabalhar com eficiência profissional. As feridas são extensas, mas nenhuma atingiu artérias principais ou estruturas vitais. Marcelo respondeu sem parar de trabalhar. A desidratação é a preocupação mais séria agora, mas os fluidos que estou administrando devem estabilizar ela. Vou deixá-la sedada por mais tempo do que normalmente faria, talvez 3 ou 4 horas, para dar tempo do corpo começar a se recuperar do trauma antes de acordar. Quando acordar, vai estar desorientada e com dor, mas viva. Ele fez uma pausa e olhou para Roberto. Se você não tivesse ligado quando ligou, se tivesse esperado mais algumas horas ou decidido que não era problema seu, essa onça estaria morta agora. Você salvou a vida dela, Roberto, e a vida do filhote também, porque um filhote dessa idade não sobrevive sozinho na natureza. Warash, Tenente Patrícia, que havia terminado de fotografar e coletar amostras das cordas cortadas para análise forense, se aproximou de Roberto. Senhor Mendes, preciso fazer algumas perguntas. Quando o senhor encontrou as onças, viu algum veículo na área? Alguma pessoa? Algum som incomum? Roberto balançou a cabeça. Nada. A estrada estava completamente vazia quando cheguei, mas essa estrada é pública. Qualquer pessoa poderia ter acessado esse ponto durante a noite ou madrugada sem ser vista. Não temos câmeras de segurança nessa área externa da propriedade. Vamos verificar com propriedades vizinhas se tem câmeras de segurança que captem o trânsito nessa estrada, Sargento Luiz disse, fazendo anotações em um caderno pequeno. E vamos questionar residentes locais, motoristas regulares dessa rota. Alguém pode ter visto algo suspeito. Crimes assim raramente acontecem sem testemunhas, mesmo que as testemunhas não percebam imediatamente que o que viram era relevante. Ele olhou para a onça ainda inconsciente. Quem fez isso não agiu por impulso. Capturar uma onça adulta requer equipamento especializado, conhecimento, planejamento. Estamos procurando alguém com experiência em manejo de animais selvagens, possivelmente alguém com histórico de conflito com predadores. Diego, que havia estado monitorando o filhote sedado, chamou a atenção de Marcelo. Doutor, o filhote está começando a acordar. Frequência cardíaca aumentando. Movimentos nas pálpebras. Marcelo verificou o relógio. Está dentro do esperado. A dosagem para o filhote foi menor considerando o peso e idade. Vamos movê-lo para perto da mãe agora. Então, quando acordar completamente, a primeira coisa que vai ver e cheirar é ela. Isso vai reduzir o pânico. Eles cuidadosamente reposicionaram o filhote ao lado da onça adulta. E dentro de 5 minutos o filhote estava acordado, ainda cambaleante e desorientado, mas imediatamente procurando a mãe e se aconchegando contra o corpo quente dela. E agora? Roberto perguntou. Vamos precisar transportá-las para o Centro de Reabilitação de Fauna Silvestre em Cuiabá. Marcelo explicou. A mãe precisa de tratamento contínuo por pelo menos 2 semanas. Antibióticos diários, troca de curativos, monitoramento para infecção e ambas precisam de avaliação comportamental para determinar se foram traumatizadas demais para retornar à natureza
ou se vão precisar de reabilitação prolongada. Ele fez uma pausa. Mas, Roberto, quando elas estiverem recuperadas e prontas para a soltura, eu gostaria de soltá-las aqui na sua propriedade, se você concordar. Essa área claramente faz parte do território natural delas. E, francamente, depois de tudo que passou, essa mãe merece voltar para casa. Roberto não hesitou. Concordo completamente. E, Marcelo, quero contratar você como consultor regular para a fazenda. Quero aprender tudo sobre como compartilhar essa terra com essas onças de forma segura e responsável. Quero garantir que minha propriedade seja um lugar onde vida selvagem possa existir sem conflito, onde cercas sejam seguras para animais atravessarem, onde corredores ecológicos sejam preservados. Não quero que algo assim aconteça novamente e quero ser parte da solução, não do problema. Marcelo sorriu, uma expressão de aprovação genuína. Vou ficar honrado em trabalhar com você, Roberto. E posso lhe dizer, depois de 18 anos trabalhando com conservação de fauna, é raro encontrar um fazendeiro disposto a fazer esse tipo de compromisso proativo. Geralmente só conseguimos cooperação depois de muitos conflitos e resistência. O que te fez decidir isso? Roberto olhou para a onça inconsciente e seu filhote, agora acordado e lambendo o focinho da mãe, com aquela dedicação maternal que transcende espécies. Acho que foi olhar nos olhos daquele filhote quando ele me trouxe até aqui. Ele não tinha motivo nenhum para confiar em um humano, especialmente depois de algum humano ter feito isso com a mãe dele. Mas ele estava tão desesperado, tão disposto a arriscar tudo pela chance de salvar ela, que não conseguiu se importar com o medo. Ele escolheu confiar. E quando alguém, ou algo, coloca esse tipo de confiança em você, seja humano ou animal, você tem duas opções. Você pode trair essa confiança e se tornar mais um predador no mundo, ou pode honrá-la e se tornar alguém que protege ao invés de destruir. E eu escolho honrá-la. Nas semanas que se seguiram, a história do resgate se espalhou pela região. A polícia ambiental nunca encontrou conclusivamente quem havia amarrado a onça, embora investigações tenham revelado que havia ocorrido um ataque de onça a um rebanho de cabras em uma propriedade vizinha 3 dias antes do resgate. E o dono dessa propriedade, um homem chamado Severino Costa com histórico de conflitos com autoridades ambientais, havia feito comentários públicos ameaçadores sobre fazer justiça com as próprias mãos contra predadores. Mas sem evidência física direta ligando-o ao crime, nenhuma acusação formal pôde ser feita, apenas uma investigação que permaneceu aberta. A onça-mãe e seu filhote passaram 19 dias no centro de reabilitação em Cuiabá. As feridas cicatrizaram bem, sem infecção séria, apesar da gravidade inicial. Avaliações comportamentais mostraram que, embora traumatizada, a fêmea não havia desenvolvido agressividade excessiva contra humanos nem sintomas de estresse pós-traumático que impediriam soltura. O filhote, surpreendentemente resiliente como jovens frequentemente são, mostrou comportamento completamente normal, continuando a amamentar e aprender habilidades de caça através de brincadeiras com objetos fornecidos pelos tratadores. Roberto visitou-as 3 vezes durante o período de recuperação, sempre acompanhado por Marcelo, observando de longe através de vidros de observação. E embora cientificamente improvável, Roberto jurava que a onça-mãe o reconhecia, seus olhos seguindo-o especificamente quando ele estava na sala de observação, não com agressão, mas com aquela mesma intensidade que ele havia visto no dia do resgate. 3 meses após o resgate, em uma manhã fresca de dezembro, Roberto estava novamente na estrada perto do poste onde tudo havia acontecido. Mas agora, o poste tinha uma placa nova instalada, uma iniciativa conjunta entre a Fazenda Vale do Amanhecer e a Secretaria de Meio Ambiente, que dizia: Área de corredor ecológico, protegida por lei, vida selvagem tem direito de passagem. E mais importante, Roberto estava ali para testemunhar a soltura. Marcelo e sua equipe
Haviam escolhido um ponto de soltura a aproximadamente 800 metros da estrada, dentro de uma área de mata densa que análises de GPS de outras onças rastreadas indicavam ser parte do corredor natural que a espécie usava para se mover entre territórios de caça. As duas jaulas de transporte foram cuidadosamente posicionadas, as portas abertas remotamente por um sistema de cordas que permitia aos humanos estarem à distância segura. A mãe onça saiu primeiro, cautelosa, olhando ao redor, farejando o ar, reconhecendo o território como seu. O filhote, agora maior e mais confiante que havia sido 3 meses antes, saiu logo depois, permanecendo próximo à mãe, mas claramente curioso sobre a floresta ao redor. E então, por apenas um momento breve, a mãe onça parou e olhou na direção onde Roberto, Marcelo e os outros observadores estavam, a mais de 50 metros de distância. Roberto nunca seria capaz de provar, e sabia que seria ridículo tentar explicar para alguém, mas ele jurava que aquele olhar era um reconhecimento, uma comunicação silenciosa que transcendia linguagem ou lógica. E então, ela se virou e desapareceu na floresta com seu filhote. As manchas douradas e negras fundindo-se perfeitamente com a luz filtrada e as sombras da mata pantaneira. Roberto implementou mudanças profundas na Fazenda Vale do Amanhecer nos meses seguintes. Instalou 22 câmeras de monitoramento de vida selvagem em pontos estratégicos, não para vigilância de segurança, mas para estudar padrões de movimento de animais selvagens e identificar corredores ecológicos naturais que precisavam ser preservados. Modificou 18 quilômetros de cercas, substituindo o arame farpado tradicional em áreas críticas por cercas de altura maior que permitiam gado ficar contido, mas que animais selvagens pudessem passar por baixo sem risco de ficar preso. Criou 3 bebedouros públicos especificamente para a vida selvagem, tanques de água que eram mantidos limpos e cheios mesmo durante secas, acessíveis para qualquer animal que precisasse. E reservou 650 hectares de habitat crítico como área de preservação permanente privada, nunca para ser convertida em pasto ou agricultura. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido a educacional. Roberto começou a receber regularmente grupos de estudantes, outros fazendeiros, pesquisadores ambientais, jornalistas, qualquer pessoa interessada em aprender sobre coexistência entre produção agrícola e conservação de fauna. Ele foi honesto sobre os desafios, sobre os custos financeiros das modificações, sobre as ocasionais perdas de gado para a predação que aconteciam apesar de todas as medidas preventivas, sobre as frustrações e os erros cometidos ao longo do caminho. Mas também foi honesto sobre os benefícios, sobre a biodiversidade que retornou a áreas da fazenda depois que corredores ecológicos foram protegidos, sobre o orgulho de saber que sua terra servia como refúgio para espécies ameaçadas, sobre o significado pessoal de ter feito uma diferença real. 1 ano e meio após o resgate, Roberto estava em uma Conferência Nacional de Pecuária Sustentável em Brasília, compartilhando a história do filhote que havia pedido ajuda e a decisão que havia mudado tudo. A plateia de mais de 400 pessoas, incluindo pecuaristas, ambientalistas, legisladores e cientistas, ouviu em silêncio respeitoso enquanto ele descrevia aquele momento de olhar nos olhos do filhote desesperado e escolher responder com compaixão ao invés de indiferença. O que aquele filhote me ensinou, Roberto concluiu sua apresentação, é que confiança é uma moeda rara e preciosa no mundo natural. Animais selvagens evitam humanos por bom motivo. Nós somos a maior ameaça que a maioria deles enfrenta. Mas quando um desses animais, contra todos os seus instintos, escolhe confiar em um humano porque o desespero não deixa outra opção, temos a responsabilidade moral de honrar essa confiança. E mais do que isso, temos a responsabilidade de criar um mundo onde essa confiança extrema não seja necessária, porque coexistência pacífica já é a norma. Onde cercas não são armadilhas mortais, onde água é compartilhada, onde território é respeitado mutuamente, isso não é apenas ética ambiental abstrata,
é humanidade básica. É reconhecer que compartilhamos este planeta com milhões de outras formas de vida que merecem existir tanto quanto nós. E que temos o poder, através de nossas escolhas diárias, de ser predadores ou protetores. Eu escolho ser protetor. A plateia aplaudiu de pé por quase 4 minutos e Roberto viu lágrimas nos olhos de várias pessoas, incluindo um homem de cabelos grisalhos na segunda fila, que ele depois descobriu ser um pesquisador líder em conservação de grandes felinos que havia dedicado 30 anos de sua vida estudando onças pintadas. Depois da apresentação, Roberto foi cercado por dezenas de pessoas querendo fazer perguntas, trocar informações de contato, propor colaborações. 5 fazendeiros de diferentes estados pediram para visitar a fazenda Vale do Amanhecer para ver as práticas em ação. 2 organizações de conservação ofereceram financiamento para expandir o modelo para outras propriedades na região. Uma universidade propôs estabelecer uma estação de pesquisa de campo permanente na fazenda. 2 anos após o resgate, as câmeras de monitoramento de Roberto capturaram imagens que o encheram de emoção indescritível. A onça-mãe havia retornado à área ao redor da fazenda e não estava sozinha. Além do filhote original, agora um jovem adulto quase do tamanho dela, havia 2 novos filhotes, minúsculos e cambaleantes, provavelmente com apenas algumas semanas de idade. A fêmea havia encontrado um macho, havia se reproduzido e havia escolhido criar sua nova ninhada em um território que incluía as terras de Roberto. Para ele, isso era a validação mais profunda possível de que havia feito as escolhas certas, que sua propriedade havia se tornado genuinamente um lugar seguro onde vida selvagem podia prosperar. Marcelo, visitando regularmente para consultorias mensais como o Acordado, estudou as imagens com interesse profissional intenso. Roberto, você entende o significado disso? Onças só reproduzem em territórios onde sentem segurança, onde há recursos abundantes, onde a ameaça de humanos é minimizada. O fato de que ela escolheu criar filhotes aqui significa que, em nível instintivo profundo, ela avalia este território como seguro. Você transformou sua fazenda em habitat crítico para uma espécie ameaçada de extinção. Isso é conservação real, mensurável, com impacto direto na sobrevivência da espécie. Se você chegou até o final desta jornada, quero fazer um convite especial. Este não é apenas mais um canal de histórias. É um espaço onde nós, juntos, exploramos os momentos que nos transformam e nos conectam com algo maior que nós mesmos. Cada história que compartilho aqui é um convite para você refletir, sentir e, quem sabe, enxergar o mundo de um jeito um pouco diferente. Se esta história da onça e do fazendeiro Roberto tocou seu coração de alguma forma, se te fez pensar sobre compaixão, escolhas e responsabilidade, eu ficaria honrado se você se juntasse a esta comunidade se inscrevendo no canal. Não é só sobre números. É sobre construir um grupo de pessoas que acredita que histórias têm poder de transformar perspectivas. E eu tenho um pedido muito especial. Usa os comentários aqui embaixo como seu espaço. Conta pra gente se você já viveu ou conhece alguém que viveu um momento de conexão inesperada com um animal selvagem. Já viu ou soube de casos de crueldade que mexeram com sua comunidade? Ou simplesmente me diz o que esta história despertou em você? Que emoções vieram à tona? Que reflexões ficaram? Cada história que você compartilha enriquece todos nós e cria uma teia de experiências e aprendizados que vai muito além deste vídeo. E se conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, que se importa com animais, com natureza, ou que simplesmente precisa de um lembrete de que pequenas escolhas podem ter grandes impactos, compartilha este vídeo com essa pessoa. Às vezes, a história certa chega no momento certo e muda completamente a direção de uma vida. Gratidão imensa por cada minuto que você investiu aqui, por se importar, por fazer parte desta comunidade que está crescendo. A gente se encontra no próximo vídeo com mais histórias que nos fazem lembrar da nossa humanidade. Um abraço forte